Olá! Para quem atua na formação de professores, especialmente em cursos de pedagogia, um novo e grande desafio está batendo na porta, né? A BNCC Computação. A questão é, como a gente prepara os futuros educadores para essa realidade que já se tornou obrigatória? O tempo está correndo e a responsabilidade é enorme. Então, vamos juntos entender o que precisa ser feito. Para a gente organizar essa conversa, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, o porquê da urgência. Depois, a gente desvenda o quê, ou seja, os três pilares do ensino de computação. Daí, a gente explora o como isso se aplica na formação dos professores, o jeito de levar isso para a sala de aula e, por fim, o que os cursos de pedagogia podem fazer, agora. Então vamos lá, direto ao ponto mais crítico. Por que os cursos de pedagogia precisam agir? E mais, por que precisam agir para ontem? Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão que todo curso de pedagogia deveria estar se fazendo. Será que os formandos estão saindo preparados para uma realidade que já mudou? A resposta, gente, não pode ser outra, a não ser sim. E o motivo é simples, a mudança já é oficial. E o motivo está bem aqui, nesse documento. A resolução de outubro de 2022 não deixa nenhuma margem para dúvida. Computação agora é um componente obrigatório complementar à BNCC em toda a educação básica. Não é mais uma sugestão, sabe? É uma diretriz nacional. E olha só, além da parte pedagógica, tem um fator financeiro que é decisivo. A implementação da BNCC Computação está ligada diretamente ao recebimento da complementação VAR do Fundeb. Ou seja, em bom português, preparar os professores e adaptar os currículos também significa garantir recursos essenciais para a educação pública. Agora, presta atenção nesse cronograma porque ele acende um baita alerta. A resolução é lá de 2022. As redes têm até 2025 para se organizar e em 2026 a coisa vira obrigatória de vez. Pensa num estudante que entrou na pedagogia em 2023. Essa pessoa vai se formar exatamente quando essa demanda explodir nas escolas. A janela para preparar esse profissional é o tempo do curso. É agora. Ok, então a gente já entendeu. A mudança é para valer e é urgente. Mas o que exatamente os futuros pedagogos precisam aprender para poder ensinar? Vamos desmistificar de vez essa tal de BNCC Computação. A BNCC Computação se apoia em três grandes pilares: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. O grande segredo aqui é entender que eles não são coisas separadas em caixinhas. Pelo contrário, eles conversam entre si o tempo todo e vão ficando mais complexos conforme o aluno avança na vida escolar. O primeiro pilar, o pensamento computacional, é muito mais do que só programação. É, na verdade, uma habilidade de pensar. É sobre ensinar a criança a quebrar um problema em pedaços menores, a reconhecer padrões, a focar no que importa e criar uma sequência lógica de passos para resolver aquilo. É o como pensar da nossa era digital. Aí vem o segundo pilar, mundo digital. Esse aqui é sobre conhecer a infraestrutura que está em volta da gente. O que é hardware e software? Como é que a internet funciona afinal? O que são as redes sociais? É a base técnica para entender as ferramentas que a gente usa todo santo dia. E por último, mas não menos importante, a cultura digital. Esse é o pilar social, o pilar ético. Porque não adianta só saber usar a tecnologia, né? É preciso usar de forma crítica, segura, responsável, cidadã. É aqui que entram os papos sobre fake news, letramento digital, direitos autorais e o impacto social de tudo isso. E para não parecer tudo muito abstrato, olha só como isso vira prática. Para uma criança do terceiro ano, por exemplo, as habilidades são bem concretas. Vão desde usar um buscador da internet até entender os perigos de compartilhar informações pessoais online. É nesse nível, no dia a dia, que o pedagogo vai atuar. Certo, já entendemos a urgência e o conteúdo. A grande questão que fica agora é como a gente transforma tudo isso em formação prática para os futuros professores. Os próprios documentos oficiais sugerem uns níveis de preparo para o professor. Um docente no nível básico já daria conta de trabalhar a cultura digital. No intermediário, o mundo digital. E no avançado, que exige um preparo maior, estaria pronto para o pensamento computacional. A meta dos cursos de pedagogia tem que ser levar seus alunos o mais longe possível nessa escada. Essa citação aqui resume perfeitamente o tamanho do desafio e, ao mesmo tempo, o tamanho da oportunidade. A falta de professores com formação adequada é o grande gargalo do sistema. E é exatamente aí que um curso de pedagogia bem estruturado pode fazer toda a diferença, colocando profissionais qualificados no mercado.
Depois de se formar, o pedagogo vai encontrar cenários bem diferentes nas escolas. Por isso, é fundamental que a formação o prepare para as duas principais formas de implementação da BNCC Computação. Basicamente, existem dois caminhos que as escolas podem seguir: ou criar uma disciplina específica de computação, ou integrar esses conceitos em matérias que já existem, como matemática, artes, língua portuguesa. Preparar o futuro professor para os dois modelos é crucial, porque ele precisa ser versátil e saber atuar em qualquer realidade que encontrar. E aqui tem um conceito que é simplesmente genial, especialmente para a nossa realidade brasileira: a computação desplugada. Ela ensina os fundamentos como algoritmos e lógica, com jogos, brincadeiras, atividades que não usam computador nenhum. Isso garante que o ensino seja acessível para todo mundo, mesmo em escolas com pouquíssima infraestrutura tecnológica. É uma ferramenta de equidade fantástica. Bom, estamos chegando na reta final, onde a gente conecta todos esses pontos e tenta traçar um caminho claro para a ação lá dentro dos cursos de pedagogia. Esse número aqui diz tudo: 100. Em 2018, esse era o número de cursos de licenciatura em computação no Brasil inteiro. É um número baixíssimo, o que nos leva a uma conclusão meio óbvia: não vai ter professor especialista para todo mundo. A responsabilidade, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais, vai cair no colo de quem? Dos pedagogos. E aqui está o ponto-chave de toda essa conversa. A solução para esse desafio nacional passa obrigatoriamente pela formação inicial de professores. Fortalecer os cursos de pedagogia para incluir essas novas competências não é só uma atualização de currículo, é uma ação estrutural para o futuro da educação no nosso país. Então, o caminho para a ação pode ser resumido em 4 passos bem práticos. Primeiro, revisar e atualizar o currículo, não tem jeito. Segundo, integrar de verdade os 3 pilares, sempre juntando teoria e prática. Terceiro, capacitar para os 2 modelos que as escolas podem adotar. E quarto, que é importantíssimo, focar muito na computação desplugada como ferramenta de inclusão. E a gente termina com essa reflexão. Diante de tudo isso, a questão não é mais se, mas sim como cada curso de pedagogia pode assumir um papel de liderança nessa transformação. A oportunidade de formar os professores que o século XXI exige está aí na nossa frente.